Olá, eu sou a Letícia Góes, e faço parte desse grupo de laboratório de sistemas controlados por computador. Eu, Igor Lacerda, que vou contribuir com esse trabalho também. Bom dia, professor. Eu sou o Pedro e eu vou falar um pouco agora sobre as próximas questões. Nesse vídeo, a gente vai apresentar nossa prática 4 de laboratório de sistemas controlados, que tem como tema os controladores PID com o preditor de Smith e a ação anti-windup. Primeiro, fazendo uma rápida introdução sobre esses dois tópicos, a gente tem que o preditor de Smith nada mais é do que uma estrutura de controle que desloca o atraso para fora da malha de realimentação. E isso faz com que o controlador atue sobre o processo como se a dinâmica da malha fechada não apresentasse atraso. Sobre a ação anti-windup, primeiro a gente tem que entender o que seria o fenômeno windup, que é um termo em inglês que é usado para caracterizar primeiramente, quando o valor da variável de controle atinge o limite máximo, e aí ocorre a saturação do sinal, e utiliza-se um controlador com ação integral. Isso vai fazer com que o erro continue a ser integrado e o termo integral vai se tornando muito grande. Ou seja, ele é como se ele fosse carregado, muito carregado. E aí isso seria o fenômeno wind-up. E aí, para que o controlador volte a trabalhar na região linear, né, que sai da saturação, seria necessário que o termo integral, como se ele descarregasse. E para isso, deveria esperar que o sinal, que o erro que se trocasse o erro do sinal e por um longo tempo fosse aplicado na entrada do controlador um sinal de erro oposto. E isso causaria uma resposta transitória lenta e com muitas oscilações, que não é o desejado. Então, a ação anti-windup tem a finalidade de impedir que o integrador continue a se carregar quando a saturação ocorre. Aqui a gente tem a função de transferência que foi usada para essa prática e que vai ser que foi aplicada no MATLAB e conforme as funções que a gente foi utilizando, obtemos os resultados seguintes. Aqui a gente tem primeiramente o sistema sem atraso. Então, a gente aplicou a função de transferência que foi mostrada no slide anterior e colocamos um atraso zero. Com isso, a gente pode observar alguns parâmetros, como o tempo de acomodação, que nesse caso é de aproximadamente 157 segundos, e o tempo de subida, que é de aproximadamente 88 segundos. Aqui a gente tem o mesmo sistema, a mesma função de transferência, né, mostrada no slide anterior, porém, usando o comando input delay do MATLAB, a gente colocou um atraso de 93,9 segundos. Com isso, a primeira coisa que dá para a gente reparar é que dá para a gente ver visualmente o atraso, né? Já que a resposta do sistema se mantém em zero até o tempo de 93,9 segundos. As outras coisas que dá para a gente inferir pelos gráficos são os valores do tempo de acomodação e do tempo de subida, que nesse caso, o tempo de acomodação é de aproximadamente 251 segundos e o tempo de subida se manteve em 88,2 segundos. Na sequência, a gente obteve as respostas em frequência para os dois sistemas, sem atraso, aqui à esquerda, e com atraso. Dá para a gente perceber que a margem de ganho, que era infinita, passou para o valor de 0,88 decibéis. E a margem de fase era de 100 graus e passou para 82,9. Então, a gente conclui que considerando o atraso, isso causa uma certa instabilidade no sistema. Então, a gente pode dizer que o sistema com atraso zero, né, ele pode ser considerado estável. E foi depois que a gente incluiu o atraso que houve a instabilidade no sistema.
Com o objetivo de rastrear uma referência ao degrau unitário com erro nulo em estado estacionário e com tempo de acomodação próximo a 79 segundos, propõe-se o fechamento da malha e utilizar um controlador do tipo PID. O controlador a gente pode observar pela imagem que está as deduções das equações, os cálculos para o KI, o KP e o KD. Com os coeficientes calculados, foi substituído na equação principal a fim de obter o controlador do sistema. Após da malha com o controlador, o ganho integral cresce indefinidamente durante o atraso, fazendo com que a resposta em malha fechada não seja desejável, fazendo com que o sistema não chegue em uma resposta no equilíbrio. Bom, agora utilizando o preditor de Smith para controle da malha, nos circuitos temos o controle PID, que pega as informações do KP e KI, temos as funções discretizadas de GD e a nossa malha com atraso de 93,9, que corresponde ao atraso da nossa função em tempo discreto para obter no mínimo 10 amostras por constante de tempo. No gráfico foi apresentadas as respostas dos sistemas seto aplicado no sistema degrau na entrada. No gráfico fizemos a resposta conforme era esperado, de acordo com a primeira resposta que obtemos dessa atividade. Bom, para resolver a questão 6, nós realizamos o seguinte diagrama de blocos, que seria o sistema com preditores de Smith, com distúrbio de amplitude de 0,5. Bom, nós colocamos um degrau para representar esse distúrbio e, como podemos ver na figura da direita, esse distúrbio, ele, logo no tempo de 200 segundos, ele provoca uma brusca queda na resposta do sistema, e para poder compensar essa queda brusca, o controlador, ele reage aumentando o ganho de sistema para poder compensar essa variação. Como nós podemos observar, ao final do regime de aproximadamente 500 segundos, o preditor ele consegue sim estabilizar esse sistema, visto que ele está em malha fechada, e então nós conseguimos chegar a essa conclusão, que mesmo com o distúrbio de 0,5, de amplitude de 0,5, o preditor de Smith consegue fazer um bom controle desse sistema em malha fechada. E para realizar a questão 7, nós utilizamos o mesmo diagrama de blocos anterior, porém sem aquele distúrbio de amplitude de 0,5, e diminuímos o atraso. A resposta à esquerda é com um atraso menor, um atraso de transporte menor, e a resposta à direita é com um atraso de transporte maior. Como nós podemos observar pelos gráficos, o sistema que tem um tempo de atraso menor do que o original, o preditor de Smith ele reage de uma maneira pior, né? Porque ele foi calculado para um certo tipo de atraso, e essa resposta sofre uma alteração muito diferente do que era esperado. E com isso, os erros eles ficam muito discrepantes, e o preditor de Smith ele acaba corrigindo esses erros de maneira errada, o que acaba tornando o sistema muito pior do que foi originalmente especificado. Por isso, é tão importante realizar esses cálculos para o projeto de um preditor de Smith de maneira correta, já que uma pequena variação no atraso pode afetar bastante a resposta do sistema. E, enquanto isso, na figura da direita, com um atraso um pouco maior, de 1,25 vezes maior, o preditor de Smith ele demora um pouco mais para responder esse sistema, porém o controle do sistema não fica tão ruim quanto de menor atraso, visto que
ele não sofre essas bruscas variações devido ao controle do preditor de Smith. Bom, para resolver a questão 6, nós realizamos o seguinte diagrama de blocos, que seria o sistema com o preditor de Smith, com distúrbio de amplitude de 0,5. Bom, nós colocamos um degrau para representar esse distúrbio e, como podemos ver na figura da direita, esse distúrbio, ele, logo no tempo de 200 segundos, ele provoca uma brusca queda na resposta do sistema, e para poder compensar essa queda brusca, o controlador, ele reage aumentando o ganho de sistema para poder compensar essa variação. Como nós podemos observar, ao final do regime de aproximadamente 500 segundos, o preditor ele consegue sim estabilizar esse sistema, visto que ele está em malha fechada, e então nós conseguimos chegar a essa conclusão, que mesmo com o distúrbio de 0,5, de amplitude de 0,5, o preditor de Smith consegue fazer um bom controle desse sistema em malha fechada.